Boa noite, gente. Meu nome é Graziela e eu vou falar um pouco sobre o diafragma. Bom, o diafragma é um septo músculo tendíneo em forma de cúpula que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Sua superfície superior vai ser convexa e ela vai formar o assoalho da cavidade torácica. Já a sua superfície inferior, ela vai ser côncava e vai formar o teto da cavidade abdominal. Sua porção central ela é formada por tecido fibroso. Já a porção periférica vai ser formada por tecido muscular com origem no externo, nas costelas e nas primeiras vértebras lombares. A porção muscular ela vai ser dividida em três partes: a external, a costal e a lombar. Todas essas divisões vão se inserir nesse tendão central do diafragma. E quando essas estruturas se contraem, elas fazem uma tração para baixo e fazendo assim a inspiração. Sobre as três porções musculares, a porção external ela é a menor de todas as três e ela é composta por fibras com origem na parte posterior do processo tifóide do externo. Já a porção costal tem origem nas 6 últimas costelas, estendendo-se da parede torácica anterior para a parede torácica posterior. Já a porção lombar, ela é representada pelos pilares direito e esquerdo. Eles têm origem na primeira vértebra lombar e ligamentos arqueados medial e lateral. Os pilares do diafragma representam a parte lombar do diafragma. O pilar direito é o mais longo e tem origem nas primeiras 3 vértebras lombares. O pilar esquerdo possui origem somente nas 2 primeiras vértebras. Os dois pilares são fusionados na linha mediana acima da aorta, formando o ligamento arqueado mediano. Então, os pilares eles vão se fusionar aqui acima da aorta, mais ou menos aqui, e formam o ligamento arqueado mediano. Aqui é o pilar direito, que ele é o mais longo. Ai, não ficou legal. Aqui é o pilar direito, que ele é o mais longo, e aqui é o esquerdo, que ele é mais curtinho. E o pilar direito ele vai se dividir em 2 feixes de fibras que envolvem o esôfago, formando o hiato esofagiano. Então, aqui o pilar direito ele vai fazer tipo essa divisãozinha e vai... quase, né, gente? Ele vai fazer essa divisãozinha e vai formar esse hiato esofágico. O diafragma ele é perfurado por 3 grandes aberturas, são elas o forame da veia cava, o hiato esofágico e o hiato aórtico. O hiato aórtico é formado anteriormente pela fusão dos pilares direito e esquerdo do diafragma, acima da aorta, e posteriormente pela coluna vertebral. É o mais posterior dos 3 orifícios e se situa ao nível da 12ª vértebra torácica. Por ele passam a aorta, a veia azigo e o ducto torácico. Já o hiato esofagiano está ao nível da 10ª vértebra torácica, na porção muscular do diafragma anterior e à esquerda do hiato aórtico. É formado pelo pilar direito antes de se inserir no tendão central. Por essa abertura vão passar o esôfago, os ramos esofágicos, dos vasos gástricos esquerdos e os nervos vagos direito e esquerdo. Já o forame da veia cava inferior está localizado no centro tendíneo do diafragma, à direita do plano mediano e ao nível da 8ª vértebra torácica. Vão atravessar esse forame a veia cava inferior, os ramos dos nervos frênicos e os vasos linfáticos. Durante a contração do diafragma, ocorre o aumento do retorno venoso do abdômen para o tórax, pois a veia cava inferior está aderida às margens do forame, além do aumento da pressão abdominal. Bom, durante a contração do diafragma vão ocorrer algumas modificações. São elas o aumento do volume e a diminuição da pressão torácica, ao mesmo tempo que vai diminuir o volume e o aumento da pressão abdominal. Então, essas modificações que ocorrem são de grande importância, né? Pois o aumento do volume e a diminuição da pressão torácica vão
forçar o ar para dentro, enquanto essa diminuição do volume e o aumento da pressão abdominal vão elevar o diafragma, auxiliando na expiração e na eliminação do conteúdo das vísceras abdominais, né? Como na micção, na evacuação, no parto e no vômito também. Sobre irrigação, drenagem e inervação. A irrigação é feita pelas artérias frênicas superiores e inferiores, que são ramos da aorta, pelas artérias pericárdico-frênicas e artérias músculo-frênicas, que são ramos da torácica interna. A sua drenagem venosa é feita pelas veias frênicas inferiores direita e esquerda. E a inervação é feita pelos nervos frênicos direito e esquerdo. Cada nervo frênico vai inervar metade do diafragma, com exceção dos pilares e da parte periférica, que são inervadas pelos nervos intercostais inferiores. Quando há um enfraquecimento dessas porções musculares, essa função de separar o conteúdo da cavidade torácica da cavidade abdominal é comprometida, né? Então, com esse enfraquecimento, podem surgir as hérnias diafragmáticas. Elas podem se apresentar como hérnias retroesternal ou parasternal, que são localizadas anteriormente entre a porção external e costal do diafragma. Podem apresentar-se também como hérnias pleuroperitoneal, que são localizadas posteriormente entre a porção lombar e costal. Uma outra área que é responsável pela essa herniação é o hiato esofágico. A fraqueza do pilar direito do diafragma diminui a pressão exercida sobre o esôfago, causando deslocamento do esôfago para o tórax, que são as hérnias por deslocamento, ou do fundo do esôfago paralelamente ao esôfago, que é a hérnia paraesofagiana. Aqui embaixo eu coloquei uma imagenzinha para representar a diferença dessas duas hérnias. Na presença de hérnia pode haver ou não o refluxo. Então, quando a membrana freno-esofagiana está íntegra, mesmo na presença da hérnia de hiato, o paciente não apresenta refluxo. Vou falar um pouquinho sobre a região anterior do abdômen. Essa região é formada por músculos que protegem as vísceras abdominais, movimentam o tronco e estão envolvidos no aumento da pressão intraabdominal. Essa região anterior do abdômen, ela apresenta grande importância cirúrgica, por ser a principal via de acesso para operações abdominais, né? No subcutâneo da parede anterior do abdômen, observamos duas camadas de interesse, que são as camadas laminar, que é a superficial, também chamada de fáscia de Camper, e a fáscia, que é situada acima da aponeurose, que também é conhecida como fáscia de Scarpa. Ainda no subcutâneo, observamos dois vasos de interesse, que são eles os vasos epigástricos superficiais e os vasos epigástricos torácicos laterais. Esse de cima é o torácico lateral e esse de baixo, que é situado inferiormente, né, é o epigástrico superficiais. A veia epigástrica superficial é afluente da veia femoral e da veia cava inferior, perfurando junto com a safena magna o hiato safeno na região anterior da coxa. Já a veia torácica lateral é afluente da veia axilar e da veia cava superior. Então, como a gente pode observar, a parede anterior do abdômen, ela existe uma circulação colateral entre dois sistemas de veias cavas. Então, quando há uma obstrução de uma dessas veias, a gente pode observar a dilatação da veia na parte anterior do abdômen. Então, quando se observa uma dilatação na veia, assim, em veias anteriores no abdômen, pode ser sinal de obstrução de alguma veia. Os músculos que formam a parede anterior do abdômen podem ser divididos em dois grupos, que é o anterior e o lateral.
No anterior, a gente tem o reto abdominal, piramidal, e no lateral a gente tem o oblíquo externo e interno e o transverso do abdômen. O reto abdominal, ele é o músculo mais longo. Ele apresenta diversas intersecções tendinosas que dividem seu corpo e, sendo assim classificado como um músculo poligástrico, ele é envolto por uma bainha aponeurótica, formada pelas aponeuroses dos 3 músculos laterais do abdômen. Ele é responsável pela realização da flexão do tronco. No plano mediano, as aponeuroses dos músculos laterais eles se fixam, formando a linha alba ou branca. Essa região é muito utilizada como via de acesso ao abdômen. A linha alba acima do umbigo ela é mais larga que na região abaixo do umbigo. Então, as hérnias presentes abaixo do umbigo são mais raras. O músculo piramidal, ele é originado no pubis e fixo na linha alba. E muitas vezes lesados durante as vias de acesso da parede abdominal inferior. O oblíquo externo, ele realiza a flexão lateral do tronco e rotação contralateral. Suas fibras dirigem de baixo para cima. Já o oblíquo interno, ele realiza a flexão lateral do tronco e rotação homolateral. Suas fibras dirigem de cima para baixo. Já no transverso do abdômen, ele é responsável pela realização da flexão lateral do tronco e suas fibras se dispõem transversalmente. A aponeurose dos 3 músculos laterais envolve o reto abdominal, formando a bainha dos retos. A disposição dessas aponeuroses, elas vão ser diferentes, acima e abaixo do umbigo. Eu escolhi essa imagem porque ela é bastante ilustrativa e bem explicativa, mas não se confundam em relação ao oblíquo interno e externo, que está trocado. Na região acima do umbigo, a aponeurose do oblíquo externo, ela vai ser anteriormente, então ela vai passar anteriormente ao reto abdominal. Já do oblíquo interno, na parte superior do umbigo, a aponeurose dele vai se dividir. Vai tanto anterior quanto posterior. Já o transverso do abdômen, a aponeurose dele vai posterior ao reto do abdômen. Isso acima do umbigo. Na região abaixo do umbigo, as aponeuroses, tanto do oblíquo interno quanto do externo e do transverso do abdômen, vão todas passar anteriormente ao reto do abdômen. Então, essa transição de supra e infraumbilical, ela é marcada por um acidente anatômico de grande importância, que é chamada de linha arqueada. Então, acima da linha arqueada, a gente tem essa disposição de aponeuroses. Já abaixo da linha arqueada, todas vão passar anteriormente. Então, posterior ao reto do abdômen, não vai haver aponeurose. Vai haver só uma fáscia transversal. O local de transição onde as fibras musculares do transverso do abdômen acabam e se iniciam as fibras aponeuróticas é chamado de linha semilunar do abdômen. O local onde a linha semilunar se encontra com a linha arqueada na região mais inferior da parede do abdômen é considerado um ponto frágil da parede do abdômen. As hérnias que ocorrem nesse ponto são chamadas de hérnias de Spiegel. A irrigação dos retos abdominais é irrigada pelos vasos epigástricos inferior e superior, localizado posteriormente ao músculo reto do abdômen. A inervação é feita pelos tóracos abdominais, localizado entre os músculos transverso e oblíquo interno do abdômen. A via de acesso ao abdômen, onde o reto abdominal é seccionado durante, devemos ter muito cuidado, né? Porque não pode seccionar nem nervos, nem os vasos. Se a lesão de mais de 2 nervos pode acarretar perda de inervação da musculatura lateral da parede abdominal e abaulamento nessa região. Então, as incisões feitas na linha alba causam pouco comprometimento nervoso,
porque os nervos que são presentes lá é de pequeno calibre. Falar um pouquinho sobre a região umbilical. A região umbilical, ela faz parte da região externo-costopubiana. Ela é bastante conhecida por ter grande número de hérnias, tipo de apresentar grandes números de hérnias. De não ser raro, né, as hérnias presentes nessa região. Durante o período fetal, o cordão umbilical ele é composto por duas artérias umbilicais e por uma veia. Após o nascimento, quando o cordão umbilical ele é ligado, essas estruturas obliteram, originando as duas artérias umbilicais obliteradas e o ligamento redondo e o uráculo. A região onde o cordão umbilical se localizava, né, forma uma depressão. Essa depressão é chamada de umbigo. E na porção central existe uma cicatriz, que é chamada cicatriz umbilical, que ela representa o local onde estão situados elementos derivados do cordão umbilical. Logo abaixo da pele do umbigo, encontramos o tecido subcutâneo e abaixo deste a aponeurose, que corresponde à linha alba. A região está localizada, a cicatriz umbilical é considerado o ponto frágil da parede abdominal. O tecido subcutâneo que está presente nessa região está em contato quase que direto com a gordura pré-peritoneal. A maioria das hérnias umbilicais ocorre nessa região. O plano retroaponeurótico da região umbilical também apresenta um interesse cirúrgico. Os remanescentes do cordão umbilical nessa região são cobertos por peritônio parietal e são conhecidos como ligamentos. O uráculo é o ligamento umbilical mediano e as duas artérias umbilicais são os ligamentos umbilicais mediais. Lateralmente ao ligamento umbilical medial ficam situadas as artérias epigástricas inferiores, que nessa região são cobertas por peritônio parietal e denominados ligamentos umbilicais laterais. Agora eu vou falar só um pouquinho sobre a região inguinal. Ela fica situada na parede anterior do abdômen e apresenta como limites inferiormente o ligamento inguinal, medialmente a borda externa do reto abdominal e superiormente a linha imaginária, que se estende da espinha ilíaca anterior-superior até a borda externa do reto do abdômen. Ela forma esse triângulo, então essa é a região inguinal. No subcutâneo, as estruturas de maior interesse cirúrgico são os vasos epigástricos superficiais. Estes são situados no meio do caminho entre a espinha ilíaca anterior-superior e o tubérculo púbico, sendo elementos que são, com muita frequência, podem ser lesados durante a exploração da região inguinal. A primeira camada da região inguinal ela é formada pelo músculo do oblíquo externo, que é composto basicamente por aponeurose nessa região, né? Com exceção de uma pequena porção na região superoexterna, que apresenta fibras musculares, mas é bem pequena. Na camada mais superficial da região inguinal, observamos o anel inguinal externo, que é formado pela aponeurose do oblíquo externo. É o local onde os elementos do funículo espermático ele se dirige para o escroto. Ele é constituído por 3 pilares: lateral, medial e posterior. O pilar posterior ele é originado pela aponeurose do oblíquo externo contralateral. Já os pilares medial e lateral são formados pelas fibras aponeuróticas do oblíquo externo do mesmo lado. O nervo ilioinguinal atravessa o anel externo, ficando em íntimo contato com as fibras arqueadas em sua região mais medial. Abaixo do oblíquo externo, observamos a segunda camada da região inguinal, que é formada pelo músculo oblíquo interno. O oblíquo interno é formado tanto por fibras musculares quanto por fibras aponeuróticas. As fibras acompanham e envolvem os elementos do funículo espermático até o escroto, formando o músculo cremaster. A contração do músculo cremaster é responsável pelo chamado reflexo cremastérico. Esse reflexo é a retração da bolsa escrotal durante o estímulo da face interna da coxa. Essas duas regiões são inervadas pelo nervo gênito femoral.
A terceira camada da região inguinal é formada pelo músculo transverso do abdômen e fica situada abaixo do oblíquo interno. A aponeurose do transverso se une com a aponeurose do oblíquo interno e forma um forte ligamento que reforça a parede posterior da região inguinal, que é o tendão conjunto. Nessa região também podemos observar 3 elementos que são de grande importância para a compreensão dos tipos de hérnias inguinais. São eles o anel inguinal interno, os vasos epigástricos inferior e a fáscia transversal. O anel inguinal interno é um orifício que fica situado na fáscia transversal, abaixo do músculo transverso do abdômen, por onde passam elementos do funículo espermático. Os vasos epigástricos inferiores são responsáveis pela irrigação do músculo reto do abdômen e a fáscia transversal reveste o músculo transverso do abdômen. Ela fica situada acima da gordura pré-peritoneal e do peritônio. Então, a gente tem os 2 tipos de hérnias, né, que é as hérnias inguinais diretas e as hérnias inguinais indiretas. As diretas, elas vão acometer a parede posterior da região inguinal. Já as indiretas, elas vão acompanhar os elementos do cordão e estão envolvidas pelos músculos cremaster. O funículo espermático atravessa a região inguinal, sendo um ponto de reparo importante nas operações nessa região. Então, no homem, o funículo espermático é formado por um ducto deferente, artérias e veias deferenciais, artérias testicular, plexo venoso, o pampiniforme, artérias e veias cremastéricas, o nervo ilioinguinal e o nervo iliohipogástrico e linfáticos. Já na mulher, é formado pelo ligamento redondo e vasos que o acompanham, e pelos mesmos nervos e linfáticos que estão localizados no funículo espermático do homem. Bom, gente, a visualização do plano retroaponeurótico da região abdominal, ela vai auxiliar muito no entendimento dos tipos de hérnias inguinais. Então, o espaço que é situado lateralmente ao ligamento umbilical, ele é denominado a fossa inguinal lateral, onde é o local de ocorrência das hérnias inguinais indiretas. Já o espaço situado entre o ligamento umbilical medial e o ligamento umbilical lateral é denominado fossa inguinal medial, que é o local onde surgem as hérnias inguinais diretas. Já o espaço que é situado entre o ligamento umbilical mediano e o ligamento umbilical medial é denominado fossa supravesical e é o local onde surgem as hérnias supravesicais. Olá, meu nome é Cleto, sou membro da Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta do Parnaíba e vou tentar falar aqui para vocês sobre a anatomia do estômago. O estômago é um órgão oco, músculo membranoso do trato digestório, situado abaixo do diafragma, entre o esôfago e o duodeno, onde os alimentos são depositados, pré-digeridos e esterilizados antes de serem enviados ao intestino. A capacidade média de extensão do estômago é 30 ml ao nascer, 50 ml vazio, 1000 ml na puberdade e de 1.500 a 2.000 ml em adulto, né? O estômago ele apresenta o formato de um saxofone e diz também que ele tem um formato saciforme, sendo apresentados também como em forma de letra J. Ele está situado no abdômen superior, estendendo-se do quadrante superior esquerdo para baixo, para frente e para a direita, dispostos nas seguintes áreas: região hipocôndrica esquerda, região epigástrica e região mesogástrica. Ele se estende de T11 até L3 na direção longitudinal, à esquerda do corpo das vértebras, alinhado com a linha sagital paramediana e sua curvatura gástrica maior com a linha médio-clavicular. Existe aqui na altura de L1 o plano transpilórico, e se traçar uma linha horizontal a partir da última costela, teremos o plano subcostal, que transita no antro do estômago.
O estômago é dividido nas seguintes partes: cárdia, fundo, corpo e região pilórica. A região pilórica é subdividida em antro pilórico, canal pilórico e piloro. A parte cárdia é a região de transição entre o esôfago e o estômago. Está localizada posteriormente à sexta cartilagem costal, aproximando-se à esquerda do plano mediano. Contém o colar de Helvétio e o esfíncter cardíaco, que é um anel miovenoso que controla o órteo cardíaco. O fundo gástrico, que vemos aqui, é a parte mais larga e alta do estômago e inclui a cúpula esquerda do diafragma. Ele é delimitado abaixo pelo plano horizontal que passa ao nível do órteo cardíaco, na altura do quinto espaço intercostal esquerdo. Ele pode ser dilatado por gás, líquido e alimentos. Em geral, o fundo contém gases, ou seja, nele se reconhece a bolha gástrica. O corpo gástrico é a maior das partes do estômago. Ele tem uma forma cilíndrica, situa-se entre o fundo e a região pilórica e é delimitado lateralmente pelas curvaturas gástricas, maior pela esquerda e menor pela direita. Ele é a região principal do estômago, onde o peristaltismo ocasiona a mistura entre suco gástrico e os alimentos. O corpo se estende do fundo até o início da região pilórica e seu limite inferior é delimitado por uma linha imaginária que parte da incisura angular até uma indentação que fica sobre a curvatura maior. Então, essa linha aqui. Incisura angular, indentação da curvatura maior. A partir daqui nós temos o antro pilórico. A região pilórica. A região pilórica é frequentemente oblíqua para cima e para a direita, lembrando um funil que se estreita na direção do piloro. É conhecido como a parte pré-duodenal, dividida por uma parte larga, que chamamos de antro pilórico, e por uma parte estreita, formada pelo canal pilórico e pelo piloro. O canal pilórico termina no piloro. No piloro encontramos o esfíncter pilórico, um anel muscular que controla a abertura e fechamento do órteo pilórico durante o esvaziamento gástrico para o duodeno. Durante todo o processo de digestão, a região pilórica apresenta-se na condição contraída. O esvaziamento ocorre quando a pressão intragástrica supera a resistência do piloro. O estômago tem uma variedade de formas e posições que variam de acordo com inúmeras condições que são determinadas pela quantidade de conteúdo gástrico, pelo tipo constitucional e pela posição do indivíduo, entre outras. Porém, as alterações nas condições funcionais de contração do estômago e os diferentes biotipos alteram sua forma. São os casos da hipertonia, da ortotonia, da hipotonia e da atonia. O estômago hipertônico tem as paredes musculares contraídas em tempo relativamente maior, portanto, sua tonicidade é máxima. O estômago ortotônico tem tonicidade normal e é mais longitudinal. Os indivíduos brevilíneos podem ter o estômago em uma posição superior, enquanto os indivíduos longilíneos podem ter o estômago em uma posição mais inferior. E essas variações estão todas dentro da normal. O estômago hipotônico tem tonicidade baixa, mas não ao extremo. Às vezes também ele está presente em indivíduos que comem bastante. O fundo gástrico está lá em cima da região suprapúbica. O estômago atônico tem tonicidade das paredes quase nula, sendo que o estômago pode atingir até o nível da pelve. O atônico está geralmente presente em obesos mórbidos. Obesos mórbidos têm o estômago totalmente atônico. É um grande saco. Geralmente, os hipotônicos e ortotônicos são considerados dentro da normalidade anatômica,
Já os hipotônicos e atônicos são muitas das vezes considerados patológicos. A arquitetura da parede do estômago compreende os seguintes estratos: túnica mucosa, tela submucosa, túnica muscular, tela subserosa e túnica serosa. A túnica mucosa do estômago é espessa e vascular. Ela é projetada em inúmeras dobras, como vocês estão vendo aqui, as pregas gástricas, que se estendem principalmente na direção longitudinal e são mais acentuadas ao longo da curvatura maior e diminuem com o estômago distendidos. A superfície lisa da mucosa é castanha avermelhada, exceto na parte pilórica, onde é rosa. O canal gástrico é formado durante a deglutição. Ele é um sulco entre as pregas gástricas longitudinais da mucosa ao longo da curvatura menor. Se forma devido à firme fixação da mucosa gástrica à túnica muscular. As camadas musculares. A túnica muscular contém fibras longitudinais, fibras circulares e fibras oblíquas. As fibras longitudinais são mais superficiais e estão mais concentradas ao longo das curvaturas. As fibras longitudinais vindas do esôfago se continuam nas curvaturas gástricas menor e maior, algumas se inclinando obliquamente, aqui sobre a camada circular, que está sobre todo o estômago. Nessa imagem, a gente pode visualizar a camada circular e parte da camada longitudinal transitando na parede anterior no formato mais oblíquo. Assim, é a camada externa da musculatura do estômago. Nessa outra imagem, da qual foi tirada a camada longitudinal, da qual já falamos, tem uma camada circular de fibras musculares, que, como notamos, é mais espessa. Essas fibras circulares internas rodeiam o corpo do estômago e são aumentadas no nível da cárdia e do piloro, para formar os esfíncteres cárdico e pilórico. Aqui, superiormente, temos o colar de Helvétio, que é um colar muscular formado por fibras circulares e oblíquas, também espesso, formando, então, o esfíncter esofágico inferior, também conhecido como esfíncter cárdico, nessa junção entre o estômago e o esôfago. Na porção final do estômago, essa musculatura também se espessa no músculo esfíncter do piloro, formando o esfíncter pilórico. Temos, então, dois esfíncteres, o cárdico, fazendo o controle esofágico gástrico, e o pilórico, o controle gastroduodenal. Notem vocês que a camada circular aqui, em parte, foi retirada para mostrar mais internamente as fibras circulares médio-oblíquas. As fibras oblíquas constituem o extrato muscular mais interno. Peritônio visceral, né? O peritônio visceral, através das túnicas serosa, envolve completamente o estômago. Ele deixa a curvatura menor como aumento menor e deixa a curvatura maior como aumento maior. Ele estabelece relações peritoneais do estômago com os órgãos adjacentes, situados na extremidade distal, através das seguintes estruturas. O ligamento gastrohepático, né? É um espessamento do aumento menor, situado na extremidade distal da curvatura menor. O ligamento gastrofrênico, situado na face posterior do estômago ao músculo diafragma. O ligamento gastroesplênico, que situa-se entre a curvatura maior e o baço. E o ligamento gastrocólico, é um espessamento do aumento maior, projetando-se na curvatura maior do estômago, no colo transverso. Estômago, faces e margem. O estômago vazio, né, apresenta duas faces bem delimitadas, a face anterior e a face posterior.
Elas são separadas por duas margens, a curvatura gástrica menor e a curvatura gástrica maior. A curvatura gástrica menor é a margem direita do estômago e se estende do ósteo da cárdia até ao piloro. A curvatura gástrica maior ascende superiormente à cúpula do fundo gástrico e margeia pela esquerda o estômago até o piloro. Relações anteriores. O estômago tem relações anteriores com o lobo esquerdo do fígado, com a parede abdominal anterior, com o diafragma, com a pleura e pulmão esquerdo, com a margem costal esquerda, com a superfície gástrica do baço, com o colo transverso e com o aumento maior. Toda a superfície anterior é coberta pelo peritônio. As relações posteriores do estômago são pilar esquerdo do diafragma, glândula suprarrenal esquerda, ápice do rim esquerdo, artéria esplênica, superfície pancreática anterior, bolsa omental, baço, mesocolo transverso e colo transverso. Toda a superfície posterior é coberta pelo peritônio, exceto o próximo aórteo cardio e onde os vasos sanguíneos correm ao longo de suas curvaturas. Vascularização. As artérias que irrigam o estômago são todas provenientes direta ou indiretamente do tronco celíaco, que se divide em 3 ramos. 2 ramos maiores, a artéria hepática comum e a artéria esplênica, se divergem na borda superior do pâncreas, e a artéria gástrica esquerda, que ascende em direção à cárdia. A artéria gástrica esquerda, ramo do tronco celíaco, ascende para a esquerda e desce ao longo da curvatura menor do estômago, suprindo a parte direita do estômago. A artéria gástrica direita, ramo da artéria hepática comum, segue pela esquerda, ao longo da curvatura gástrica menor, suprindo a parte inferior direita do estômago. Nas extremidades, essas duas artérias gástricas, direita e esquerda, se anastomosam, criando o círculo da curvatura gástrica menor. As artérias gástricas curtas, que são de 6 a 8, são ramos da artéria esplênica e suprem o fundo do estômago. Há outro ramo importante da artéria esplênica, que não estamos vendo aqui, que é a artéria gástrica posterior. Ela é mais profunda, de pouca visibilidade e pouco descrita na literatura anatômica. A artéria gastromental direita é ramo da artéria gastroduodenal, que é ramo da artéria hepática comum. Ela corre para a esquerda e supre o estômago ao longo da parte inferior da curvatura gástrica maior. A artéria gastromental esquerda pode se originar tanto da artéria esplênica quanto de seus ramos e supre o estômago ao longo da parte superior da curvatura gástrica maior. De mesma forma, as artérias gastromentais direita e esquerda se anastomosam e formam o arco círculo da curvatura gástrica maior. Aqui nós temos novamente apresentando a vascularização arterial do estômago. Nós temos a artéria gástrica esquerda, a artéria gástrica direita, as artérias gástricas curtas, a artéria gastromental esquerda e a artéria gastromental direita. Aqui nós temos algumas variações. A artéria gástrica esquerda, ela, além de surgir no tronco celíaco, ela pode surgir da artéria hepática esquerda ou da artéria hepática comum. A artéria gástrica direita, ela pode ter origem tanto na artéria hepática comum como na artéria hepática direita.
Aqui nós vemos agora nesse desenho a artéria gástrica posterior, que eu falei anteriormente, e aqui uma variante que não acontece todas as vezes, que é a artéria gástrica esquerda acessória. Aqui também é outra variação que nós estamos vendo, que é uma alça gastromental incompleta. Não existe anastomose entre as artérias gastromentais. Veias, né? As veias são satélite às artérias e levam o seu nome. Então, toda veia, ela acompanha a sua artéria, levando o seu nome. E como as artérias, elas se agrupam em 3 grandes sistemas. Os círculos da curvatura menor e curvatura maior, as veias gastroesofágicas anteriores e as gástricas superiores. As veias gástricas direita e esquerda, elas vão drenar para a veia porta. As veias gástricas curtas e gastromental esquerda vão drenar para a veia esplênica, e a veia esplênica vai desembocar na veia porta. A veia gastromental direita vai drenar para a veia mesentérica superior, e a veia mesentérica superior ela vai se unir com a veia porta. Mais uma vez aqui, só mostrando que nós não vimos naquele desenho, a veia esplênica. E a veia gástrica curta e a veia gastromental esquerda, drenando diretamente para ela e ela para a veia porta. Drenagem linfática. Os vasos linfáticos da submucosa do estômago e esôfago formam o denso plexo anastomótico. A importância clínica dos linfonodos que recebem a linfa desse plexo é que o carcinoma gástrico frequentemente se dissemina por via linfática. 4 áreas são demarcadas como áreas de drenagem primária dos grupos de linfonodos do estômago. A primeira área, a área dos linfonodos gástricos esquerdos, ela drena a curvatura gástrica menor, incluindo a cárdia, o fundo gástrico e o esôfago, essa região aqui. A segunda área, a área dos linfonodos gástricos omentais direitos, ela drena a curvatura gástrica maior, o antro e o canal pilórico, essa região aqui. A terceira área, a área dos linfonodos gastro-omentais esquerdos e gastroesplênico, ela drena a extremidade proximal da curvatura gástrica maior e região do hilo esplênico. E a quarta área, a área dos linfonodos gástricos direito, que drena essa região aqui, que drena o antro pilórico na curvatura gástrica menor. Essas aqui são as áreas de drenagem primária, mostrando a direção que ocorre a drenagem. A inervação do estômago é derivada do plexo simpático celíaco e dos nervos vagos direito e esquerdo. O tronco vagal anterior deriva do nervo vago esquerdo, entra no abdômen pela face anterior do esôfago e se divide em ramos para o fundo gástrico e principal anterior, que supre a face anterior do estômago. Um outro ramo, gastrohepático, passa para o fígado e deste um ramo pilórico segue para o pirolo. O tronco vagal posterior, formado pelo nervo vago direito, entra no abdômen na face posterior do esôfago e se divide em ramos que suprem principalmente a face posterior do estômago, como o ramo gástrico. Um grande ramo passa para os plexos celíaco e mesentérico e é distribuído para o intestino e para o pâncreas. O plexo simpático celíaco recebe aferências nervosas vindo do tronco simpático, de T5 a T12, através de nervos esplâncnicos maior e menor. A inervação simpática do estômago carrega uma quantidade de fibras nervosas que transmite a dor. As fibras parasimpáticas vagais
são secreto-motora para as glândulas gástricas e motoras para a túnica muscular que constitui a parede do estômago. O esfíncter piloro recebe fibras motoras da parte simpática e inibidoras do vago. É só isso. Muito obrigado. Então, dando continuidade, né, ao assunto, vamos falar agora um pouco sobre a anatomia do intestino delgado e a anatomia do intestino grosso. Bom, o intestino delgado, em geral, ele vai ser formado, né, por 3 porções, que vai ser o duodeno, o jejum e o íleo. Sabemos que o intestino delgado, ele inicia-se após o piloro e ele vai se estender até a junção ilho-cecal. A importância dessa porção do sistema digestório é que ela vai vai ser o local que vai apresentar maior absorção de nutrientes. Vamos iniciar então pelo duodeno. Ele é a primeira porção e a mais fixa do intestino delgado, é também a mais larga. Ele vai apresentar em torno de 25 centímetros e vai apresentar esse formato de C, como podemos ver aqui na imagem, né? Ele tem essa íntima relação com o pâncreas, a que a gente visualiza, né, como se ele estivesse realmente abraçando, então, englobando o pâncreas, né? Ele vai ter essa íntima relação. O duodeno, ele vai se iniciar na extremidade distal do canal pilórico e ele vai ter como extremidade final a flexura duodeno jejunal, que também pode ser chamada de junção duodeno jejunal. Ele vai apresentar-se na porção esquerda, ao nível da vértebra lombar 2, e em relação à linha mediana, ele vai estar de 2 a 3 centímetros à esquerda. Então, como eu falei, né, as coisas mais importantes em relação ao duodeno é saber dessa íntima relação dele com o pâncreas. Aqui a gente tem, né, outras imagens, e é importante, vamos salientar que o duodeno ele vai apresentar ainda 4 divisões: a parte superior, a parte descendente, a parte horizontal e a ascendente. A superior vai ter em torno de 5 centímetros, já a descendente entre 8 e 10, a horizontal também entre 8 e 10 e a ascendente aproximadamente 2 centímetros. Essa relação numérica, né, de comprimento, ela é variável de autor para autor e também de pessoa para pessoa, né, por conta das variações anatômicas. Do duodeno é importante salientar as papilas maior e a papila menor. A papila maior, ela vai ser formada a partir, né, dos ductos colédoco e o ducto pancreático principal. Eles vão se unir, né, formando a ampola hepatopancreática, e essa ampola, ela vai se abrir dentro do duodeno, formando a papila maior. Então, vai ser dado o nome de papila maior do duodeno. A papila menor, ela vai ser basicamente uma variação anatômica, né, quando a ampola hepatopancreática, ela vai originar também, além da papila maior, vai originar também a papila menor. Um ponto anatômico muito importante do duodeno é o ligamento de Tenz. Ele é uma flexura do duodeno jejunal, ou seja, a parte final do duodeno e a parte inicial do jejum, eles vão apresentar essa flexura, né, como aqui na imagem, e essa flexura ela vai ser sustentada pelo músculo suspensor do duodeno. E esse marco anatômico ele é importante porque ele vai marcar o final, né, do duodeno e o início do jejum, mas também porque hemorragias a porção
Anterior a essa flexura vão ser ditas hemorragias digestivas alta e hemorragias que acometem após esse ligamento são ditas como hemorragias digestivas baixas. Então, é importante clinicamente saber para poder classificar. O jejum e o ilho. Sabemos que o duodeno ele vai apresentar uma limitação, a delimitação anatômica bem característica. Ele vai ter características que são típicas dele e de forma a favorecer, né, e a facilitar uma identificação. Já o jejum e o ilho, eles não são bem delimitados em relação os limites entre eles dois. Então, muitas das vezes eles são caracterizados e são vistos com muita semelhança. Sabemos que o jejum, ele inicia, né, após a flexura do duodeno jejunal, e o ilho ele vai até a junção iliocecal, que é a porção final que é a porção inicial cecal e a final do ilho. O jejum e o ilho juntos eles vão apresentar de 6 a 7 metros de comprimento. O jejum vai corresponder a 2/5 desse comprimento e o ilho a 3/5. Anatomicamente, assim, o jejum ele vai estar situado majoritariamente no quadrante superior esquerdo, né, do compartimento infracólico, e a maior parte do ilho ele vai estar no quadrante inferior direito. Como eu disse, não tem uma delimitação entre eles dois de limite bem feita, mas eles apresentam características distintas que são cirurgicamente importantes. Nessa imagem a gente pode ver as diferenças principais entre o ilho e o jejum. O jejum ele vai apresentar ele vai apresentar mais pregas circulares, uma coloração mais forte, também por conta que ele é uma área mais irrigada, mais vascularizada, e a parede dele vai ser mais espessa. Ele é dito jejum porque, na maioria das vezes, ele vai estar sem nenhum conteúdo dentro dele, e ele é largo. Em relação à vascularização e à inervação. O duodeno ele vai apresentar duas vias de vascularização, o tronco celíaco, que vai originar a artéria pancreático-duodenais superiores e as artérias gastroduodenal. Já a via da artéria mesentérica superior irá originar a artéria pancreático-duodenal inferior. E o jejum e o ilho, eles são irrigados pela via artéria mesentérica superior, que irá originar artérias jejunais e artérias ileais, que vão irrigar, respectivamente, o jejum e o ilho. Já o intestino delgado, ele apresenta a inervação por via dos ramos do nervo vago, que é o nervo craniano 10, o 10º nervo craniano, e pelos nervos esplâncnicos torácicos. E esses dois nervos eles vão formar plexos, o plexo nervoso submucoso e o plexo nervoso mioentérico. O plexo nervoso submucoso ele vai estar localizado, evidentemente, na submucosa do intestino delgado, e o nervoso mioentérico vai estar localizado na musculatura externa do intestino delgado. Uma importante diferença entre esses dois plexos é que o plexo localizado nas mucosas elas vai apresentar fibras parasimpáticas, somente fibras parasimpáticas. Já o nervo presente na musculatura vai apresentar fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas. Encerrando o intestino delgado, vamos falar agora um pouco sobre o intestino grosso. Nessa imagem a gente vê que o intestino grosso ele está aqui como se estivesse recobrindo o intestino delgado. Então, ele vai funcionar como uma moldura para o intestino delgado. É como se ele estivesse compactando o intestino delgado e delimitando todo o trajeto, todo o intestino delgado mesmo, como se estivesse moldurando.
E ele vai apresentar características muito típicas dele, muito exclusivas, que são os apêndices aumentais, as saculações e as tênias. As tênias elas vão seguir todo o intestino grosso e elas vão se encontrar no apêndice. O intestino grosso ele vai apresentar também divisões, assim como o intestino delgado. As divisões são correspondente ao colo ascendente, ao colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. Dessas porções é importante salientar as porções que são intraperitoneais, que correspondem ao transverso e o sigmoide, porque eles podem sofrer torções. Dentre os ângulos, a gente destaca o ângulo direito e o ângulo esquerdo. O ângulo direito, aqui na imagem, ele não dá para ver porque o fígado está à frente dele. Então isso nos permite visualizar que eles têm uma importante relação anatômica. E por isso o ângulo direito é também dito como flexura hepática, por conta dessa relação anatômica muito forte com o fígado. Já o ângulo esquerdo, ele vai ter uma relação importante com o baço e por isso ele é dito como, também conhecido como flexura esplênica. Aqui é uma imagem, né, do intestino grosso, da parte do íleo a parte secal do intestino grosso. E eu quero destacar a válvula iliocecal, que é uma válvula muito importante para favorecer o fluxo do bolo alimentar de forma a impedir um fluxo retrógrado. Diante de obstruções do intestino grosso, essa válvula, se ela estiver competente, ela vai impedir um fluxo retrógrado, de forma que haverá um acúmulo na parte secal. E se esse acúmulo ele for grande, pode promover uma tensão forte na parede, na parede da secal, e essa tensão pode favorecer isquemias. Em caso de isquemia, vai favorecer a fragilidade dessas paredes de forma a poder ocorrer a explosão secal e, consequentemente, vai causar peritonite fecal. Então, aqui também a gente vê, né, a válvula iliocecal e a sua importância fisiológica. Em relação à vascularização do intestino grosso, a gente percebe aqui na imagem a artéria abdominal, e aí, a partir dela irá se originar a artéria mesentérica superior e a inferior. Essa artéria mesentérica vai ser responsável pela irrigação do intestino grosso, de forma que a porção superior vai irrigar o ramo ascendente e transverso, e o ramo inferior irá irrigar o ramo descendente e o sigmoide. E não se encontra no intestino grosso, mas também irá irrigar um pouco do início do reto. Em relação à vascularização, a importância clínica da flexura esplênica esquerda se dá porque ela é um marco anatômico do fim da artéria, da vascularização pela artéria mesentérica superior e início da vascularização pela mesentérica inferior. Ela é um marco anatômico também porque é o único ponto a ser irrigado. E em caso de isquemia, vai ser o primeiro ponto a apresentar necrose. Então, isso foi um pouco sobre intestino delgado e intestino grosso.